Não é a gripe ou a tosse que vai nos fazer parar de levar a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Então, os irmãos, como está escrito na Bíblia, se não conseguir me amar, me suporte. Em nome de Jesus, né, presbítero? Filipenses 4. Apenas um versículo no 4. 2 versículos no 4. Depois a gente retorna para Filipenses 2. Amém? Verso 2. Eu gostaria que todos entendessem esse versículo. 2. Não. Isso. Obrigado. Amém? Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sinta o mesmo no Senhor. Rogo, pode parar só nesse aí. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sinta o mesmo no Senhor. Agora pode ir para o próximo, depois volta nele. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos os nomes estão no livro da vida. E você aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vocês conseguem ver um problema aqui nesse versículo? Por que Paulo está enviando essa carta aos Filipenses? E quando a gente olha para esse versículo, eu tive que estudar para identificar o problema que Paulo estava chamando a atenção. E aqui nós podemos levar esse problema para ser tratado dentro do nosso casamento, dentro do relacionamento igreja e Cristo, dentro do nosso relacionamento como obreiro. Eu vou ler pausadamente para vocês entenderem. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sinta o mesmo. Sinta o quê? Agora olhe para cá. Rogo a Evódia e rogo a Sintique. Consegue entender que não tem diferença de palavras? Que Paulo vai pedir o mesmo? Conseguem entender que não tem uma hierarquia aqui? Não tem um partidarismo na comunicação aqui? Não tem um privilégio de falar com um para com o outro? Eu rogo a Evódia e rogo a Sintique que sinta o mesmo no Senhor. Qual é o problema aqui? Divisão. Quem é Evódia e quem é Sintique não eram mulheres nova convertida na fé. Eram mulheres que trabalhou com Paulo no Evangelho. E a igreja de Filipe era uma igreja onde a mulher tinha ali o seu valor. Lembra de Lídia? Essa igreja, as mulheres tinham um pouco mais de liberdade, de poder colocar o seu amor por Cristo, pela obra, de poder trabalhar. E essas duas mulheres se destacam no exercício junto com Paulo, auxiliava Paulo, trabalhava com Paulo. Só que agora vai aparecer um problema. E Paulo vai tratar assim, não fazendo diferença uma com a outra. Rogo a Evódia e rogo a Sintique. O que é isso, pastor? Paulo não está apontando quem está certo ou quem está errado.
Paulo está dizendo: olha, vocês são muito importantes para a obra e deixe essas coisas. E qual é a direção? Paulo está rogando, posso trazer para o nosso vocabulário? É Paulo dizendo: Evódia, por favor, senti, por favor, resolva as diferenças entre vocês. Vocês podem ter opiniões diferentes, mas quando você pega a parte B, Paulo está dizendo: sinta o mesmo no Senhor. Posso ser mais claro? Cada um de vocês aqui tem uma opinião diferente comigo ou com a pastora, vamos colocar assim, para a gente entender. Vocês podem ter opiniões diferentes, mas o sentido aqui, o sentir, tem que ser o mesmo no Senhor. Quer entender um pouco mais nesse o Senhor? Capítulo 2. Hoje a palavra vai ser bem rápida, para vocês entenderem. Capítulo 2, verso 5. O que é que Paulo está dizendo para ter o mesmo sentido, para estar no Senhor? Irmãos, eu tenho vários pregadores, pastores, a qual eu admiro, mas exemplo é só esse. Você pode vir um pregador até aqui mesmo, você admirar a eloquência, a sabedoria na palavra, a forma como ele fala, você entende fácil, você admira. Você pode até me admirar, mas o exemplo principal para a tua vida está aqui. O exemplo, Paulo está dizendo: eu sei, Evódia, o quanto você é importante para a obra, para o evangelho. Senti que eu também te conheço. Mas para com isso. Coloca o seu sentido no Senhor. E por que isso? Porque eram mulheres de referência e essa divisão de opinião estava influenciando a igreja e prejudicando a igreja. Paulo está dizendo: volte às primeiras práticas. Quando você vai ler um pouquinho, pode permanecer aí. Quando você vai ler um pouquinho mais para frente, no capítulo 4, ali Paulo ele vai falar um pouquinho mais. Mas no versículo 2 ele está dizendo: volte ao Senhor. Opiniões diferentes que vocês têm, agora está virando competição, está virando divisão dentro da igreja, e eu estou preocupado com a igreja, e você faz parte da igreja, e Paulo está dizendo: resolva entre si as opiniões e volte-se para o Senhor, volte-se para o Senhor. E qual é o exemplo que Paulo vai trazer para a nossa vida? Qual é o exemplo que Paulo estava dizendo para Evódia? Está aqui: de sorte que haja entre vós o mesmo opiniões, vocês podem ter, sentimento tem que ser o mesmo que há em Cristo. Qual é o sentimento que Cristo tem por nós? Será se quando o romano espetou Jesus na lateral e saiu água e sangue, será se Jesus disse assim: esse foi pelo meu servo Adevaldo, vai valer a pena? Não foi. É única, foi por mim e foi por você. O que Cristo passou, o que Ele sofreu, o que Ele morreu, ressuscitou, está aqui nessa casa, porque Ele vive, não foi por um ou por outro, foi por todos, igualmente.
E Paulo estava dizendo: Evódia, eu rogo a você, para que as suas vontades, os seus pensamentos, as suas vaidades, junto com as vaidades de Sintique, não comprometa o exemplo e a obra de Jesus Cristo. Resolvam e volte. Resolva e volte. E o voltar é assim: de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí quais são os sentimentos? Amor. Amar ao teu próximo como a ti. Cristo amou a igreja. Vou melhorar. Vós, maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Agora a gente está falando na obra de Deus. Paulo está dizendo: Evódia, Sintique, Deus te usa na eloquência, e através da tua vida Ele arrasta multidões. Irmã, Deus te usa no dom da cura, e através da tua vida, olha quantos milagres Deus já fez. Agora não deixa esse dom, não deixa o poder de Deus te evidenciar, se comprometer, ou melhor, comprometer a si mesmo, ao ponto de você dividir opiniões com quem Deus está trabalhando aqui para arrastar multidões para a salvação, e contra quem Deus está trabalhando aqui para curar multidões. Paulo estava dizendo: rogo-te a você, e rogo-te a você, para que vocês resolvam as suas diferenças, para que não venha atrapalhar o reino do céu. Sabe o que Deus está dizendo? O que Ele já falou: te dou uma oportunidade hoje. Estou te dando oportunidade hoje. Qual é essa oportunidade? É rever toda a mensagem a qual Ele entregou aqui. É rever, irmão, que nós nos comprometemos com o Senhor em buscar a santidade, que nós nos comprometemos com o Senhor de ser um servo ali, edificado na rocha, e não cumprimos. Eu sou humilde na obra do Senhor. Só que às vezes o meu tom de voz não condiz com a realidade. E Paulo está dizendo: te conserta. Você tem altar com Deus. Você tem história com Deus. Não deixe as coisas dessa terra aqui atrapalhar ou comprometer a obra de Cristo. Olha para Jesus como um exemplo, irmão. Sempre que você tiver que tomar uma decisão, ou melhor, quando você não souber o que fazer, pegue Cristo como exemplo. É o que Paulo está dizendo para Evódia e Sintique: volte tudo, como nós começamos lá atrás. Lembra dos meus ensinamentos? Lembra quando eu sentei com você ao lado de uma fogueira e falei do amor de Cristo, que Ele cura, que Ele salva, que Ele foi ao Calvário, foi morto, ressuscitou e habita sobre nós? Lembra? O sentimento é o mesmo. Eu não posso estar na igreja com um sentimento de divisão, que eu gosto daquele, que eu gosto mais daquele, ou não gosto. Você pode até ter opiniões, mas sentimentos, não. E por quê? Porque isso traz divisão entre a igreja. Os discípulos chegaram indignados e falaram: Senhor, tinha ali alguns falando em teu nome, expulsamos demônios e nós repreendemos ele. Por quê? Porque eles não são discípulos. Que Jesus vai
dizer? Aquele que está junto, aquele que é por nós, não tem divisão. Jesus, ele faz a obra através da tua vida. Quando você abrir a boca, falar do amor dele, não é porque você nunca subiu aqui para pregar. Eu subo aqui e prego. Às vezes eu vou evangelizar, não tem efeito. Mas quando você abre a boca, a pessoa acredita. Por quê? Porque o Espírito do Senhor, ele coloca verdade sobre a tua vida. Ele traz segurança na palavra do Evangelho. E a pessoa que está necessitando, eu, pregador, não chego até lá, mas o Senhor te envia. Deixa as vaidades, deixa as frescuras, fale da justiça de Deus. Paulo estava tratando esse problema da igreja de Filipos. E essa passagem, pode passar o próximo, essa passagem, se você for analisar, é difícil você encontrar uma das passagens mais profundas como essa. Que sendo Jesus, que sendo em forma de Deus, sendo em forma de... A Bíblia você não pode alterar, mas se eu falasse assim, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Essa semana nós ouvimos aqui, quem tentou imitar Deus? A igreja lê Bíblia? Quem tentou ser igual a Deus? Satanás. Qual foi o destino? Então, quando você tentar ser superior ao teu irmão, você vai ter problema. Eu vou repetir de novo. Quando você tentar ser superior ao teu irmão, você vai ter problema. Qual é o problema? Orgulho. Sentimento de competição. Aí Deus não vai permitir. Você vai ficar frustrado. Aí você vai ficar ali. Mas nunca acontece comigo. Por quê? Por conta dos sentimentos. Que não é compatível ao sentimento de Jesus, que diz assim: amai ao teu próximo como a ti. Jesus nos amou igual. Esse versículo diz que ele se colocou inferior a eu e a você. Será se você consegue ouvir uma afronta e entender que o irmão, ele não está querendo te ferir, ele não está sabendo resolver tal situação e está gritando: me ajuda! Mas eu não sei qual é as palavras que eu peço ajuda, por isso que eu te firo. Com atitude, com palavra. Aí Jesus está dizendo: eu me faço inferior aos homens. Jesus poderia falar: quem é você? Eu tenho o trono de Deus. Jesus, ele não abriu mão. Jesus, ele se submeteu porque era a vontade do Pai. Jesus se submeteu porque era a vontade de quem? De quem? Coloca o verso 8 para você entender qual era a vontade do Pai. Depois você volta, Biel. Verso 8. Olha a vontade do Pai. No 2, filho. Capítulo 2, verso... Efésios não, filho. Filipenses. Glória a Jesus. Aleluia. Olha só. E achando na forma de homem, achando na forma de... humilhou-se a si, sendo obediente, até e a morte de... Essa era a vontade do Pai. Por isso que Jesus se colocou inferior a eu e a você. Para nos dar exemplo. Para nos dar exemplo. Aí eu fico com uma frescura: não, o pastor Nilton é meu irmão, agora eu sou pastor dele, ele é mais velho, mas agora vai ter que estar aqui debaixo.
da minha autoridade espiritual e celestial, está repreendido. Se ele quiser meter a mão na minha orelha, eu tenho que sentir a dor e ficar quieto e obedecer, que ele é meu irmão mais velho. É assim que funciona. Não deram bolachada na cara de Jesus, não, foi espetada mesmo. Foi a grilhões ali ó, na mão dele, nos pés. E ele se colocou em uma posição, nem abriu a boca para reclamar. Isaías vai dizer que como cordeiro mudo. Quem sou eu, irmãos? Para achar que eu sou alguma coisa? E às vezes a gente acha que, não, fulano eu não gosto. Você só está colocando empecilho para o teu caminho com Cristo. E ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Quem é esse? Jesus. Quem é esse? O cordeiro vivo. Quem é esse? O cordeiro que nos traz a paz. Quem é esse? O cordeiro que sacrificou-se pelos meus pecados. Pelos teus pecados. E Paulo está dizendo, olha, na minha linguagem, o Evódia, Sintink, não tenha como exemplo a si mesmo. Não tenha como exemplo aos frutos do teu trabalho, aos frutos do trabalho da tua mão. Não divida opiniões, tenha o mesmo sentido, e o mesmo sentido é o que há em Cristo Jesus. Volta no 2. Aleluia. Volta no 7, Biel. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. O amor dele é muito grande. Irmãos, nós não podemos esquecer do amor de Cristo, porque eu tenho planejado para comprar um iPhone 17 ou 18. Eu coloco como prioridade na minha vida, aí aquilo vai me trazendo o quê? Ansiedade. Ansiedade. Doença pelo nosso corpo. Por quê? Porque eu não estou priorizando Cristo, eu estou priorizando o que é material. E quanto isso eu vou ficando doente e vou afetando o que está dentro, está próximo do ciclo. E não percebemos. E não percebemos. Agora olhe para cá, depois de Cristo obedecer, ter sido feito em forma de homem, ter obedecido ao Pai, naquilo que era a determinação dele, subiu ao Calvário, foi morto, ressuscitou, ele sustentou em obediência a Deus até a morte de cruz. Aí aqui vem os benefícios. É isso que Paulo estava dizendo para Evódia e para Sintink. Continua no mesmo sentimento, continua na mesma obediência, continua trabalhando, sofrendo a obra, continua renunciando o pecado, santificando, buscando a Deus, porque vai ter recompensa para a tua vida. O Senhor vai olhar para o teu esforço, Ele vai te exaltar em meio a essa dificuldade. Persevera, não desista, não pare, não pare. Continue obedecendo a Ele. Verso 9.
Jesus passou por tudo isso, amém? E Paulo vai usar Jesus como exemplo para aquelas duas líderes que estavam à frente da obra e causando divisão na igreja. Paulo vai trazer, olha, tenha o mesmo sentimento de Cristo. Não queira ser superior ou igual a Ele. Obedeça, assim como Cristo obedeceu a Deus, conforme a vontade de Deus, estando na cruz, sacrificando a si mesmo, aniquilando a si mesmo. Você sabe o que é aniquilar? É você eliminar qualquer coisa. Posso ser mais claro? Aniquilou é você matar a si mesmo, matar a sua vontade, matar o seu desejo por algo. Jesus tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Primeiro dele, obedecer ao Pai. Porque tinha um objetivo que era a cruz, e a cruz restauraria a nós, a humanidade, porque estávamos escravos no pecado. O versículo 9 vai falar da consequência que Jesus recebeu, e vai falar da consequência que eu e você está disponível para nós recebermos parte dela. Algo aqui é muito particular somente a Ele, mas as bênçãos estão liberadas sobre a nossa vida. Verso 9 diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo. Primeiro ele se colocou semelhante ao homem. Passou a morte de cruz, eu estou conjecturando aqui. Deus exalta o nome do Filho pela obediência. Ele exalta o nome de Cristo e coloca esse nome sobre todos os nomes. Céus e terra. Céus e terra. Deixa eu te falar uma coisa: a tua história será conhecida na terra, mas será conhecido no céu, através da obediência, através do teu sacrifício a Deus. A recompensa qual é? Salvação eterna. Ah, pastor, isso é meio heresias? Tu acha que é? Que o teu nome vai ser reconhecido no céu? A Bíblia diz que naquele dia, meu irmão, tem uma fila em 2 lugares. Aonde virá o reconhecimento de quem serve a Deus e o que não. Grandes pastores em teu nome eu preguei, libertei, curei. Não vos conheço. E você, ovelhinha, vem. Entra aqui. Não ficou claro. A Bíblia vai dizer que antes da fundação do mundo, Ele te formou, Ele te criou. E a Bíblia vai dizer ainda em Isaías que Ele te deu nome e sobrenome. Teu nome será exaltado no céu. Verso 10 diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Aqui tem uma particularidade que eu e vocês nós não teremos. Aqui é soberania. Aqui é para Cristo. Aqui é para Cristo. Agora olhe para cá. Existia ali uns endemoniados que tentaram imitar Paulo e foram expulsar o quê? Entidades, espíritos. E que os espíritos falaram: Paulo eu conheço, mas quem é tu? E o que aconteceu? Qual foi a recompensa daqueles metidinhos? Tome cacete, praça pública. Os espíritos sentaram a madeira neles, deixaram nu. Agora Paulo era reconhecido na terra pelos espíritos e nas regiões celestiais. E a Bíblia vai dizer que Ananias, vai à rua direita. E lá tem um homem que está jejuando 3 dias e 3 noites. E o nome dele é
O nome dele é Saulo. O nome dele é... Quem falou para Ananias? Quem falou para Ananias? Mas ele já havia começado a trabalhar? Não, Saulo não. Mas já era reconhecido? Já era reconhecido? Tu és o escolhido de Deus. E Deus tem obra na tua vida. Persevere, persevere nessa luta. O Senhor vai exaltar o teu nome nessa terra, porque Ele já é exaltado, o teu nome já é exaltado no céu. Persevere. Tu acha, às vezes eu pergunto, mãe, quem me deu esse nome, mãe? De onde tirou? Adevaldo, me diz. Tem gente que até muda o nome, não é? Tem gente que quer mudar o nome agora, deixa eu te falar. Se você mudar, você está tirando a exaltação que Deus já tem no céu. Adevaldo. Aí para melhorar lá no Pernambuco, sabe como chama? Deval. Aí para melhorar, chama de quê? Zezinho. Não é? Aí Jesus chama assim, ó, Adevaldo Leite. Eita! Assim é no céu. Estou ilustrando, mas é uma realidade. Assim é o teu nome, reconhecido no céu. Mas quem te deu? Ah, foi maninha que me deu. Deus usou a boca de maninha para te dar esse nome. E Ele é exaltado no céu. E Deus vai exaltar o nome de Jesus sobre todas as coisas, irmão, sobre todos os nomes. E o verso 10 diz assim, ó, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra. Quando você obedece a Deus, você recebe autoridade, você recebe recompensa, e a recompensa que nós temos é a salvação eterna, e é essa que nós temos que caminhar. É essa que nós temos que santificarmos, renunciarmos às nossas mentiras. Verso 11 ainda vai dizer assim, a recompensa de Jesus: e toda língua confesse que Jesus é o Cristo e o Senhor, para a glória do Pai. Você já fez um apelo para um católico? O que ele vai responder? Não, mas eu tenho Deus. Você já fez para um ímpio? Ele vai responder, mas eu tenho Deus. O vô do Ítalo, acho que eu já contei isso aqui, né? Ele me pediu para mim fazer uma visita, ele estava muito mal, dias antes do Senhor recolher. Estava eu e o Gabriel, e eu falando com ele, o senhor quer aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador? Ele, não, mas eu já tenho Jesus, tal. E eu ali falei, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Aí eu lembrei, eu falei, que bom que o senhor já tem Jesus, e eu acredito mesmo, porque o senhor tem a fé. Caio está aqui, não estava presente. Mas eu falei para ele, ó, mas a Bíblia diz que é necessário confessar. O senhor já confessou Jesus alguma vez? Não. O senhor quer confessar? Eu quero. E o que é isso? Às vezes é só o entendimento. E nós, como testemunha de Cristo, nós temos que usar a palavra de Deus. Porque toda língua confessará. Toda língua confessará. Quando você confessa, você é salvo. Não sei quanto tempo ele não estava na presença de Deus, mas a partir daquele momento, o vô do Caio que está aqui foi salvo. E está em Cristo.
Assim como aquele malfeitor. Assim como aquele malfeitor. Volta lá para o capítulo 4, verso 8, para mim finalizar. Mais um conselho de Paulo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é, repita comigo, igreja, tudo que é, desculpa, pula o verdadeiro já, vamos para o honesto. Tudo que é, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Agora olhe para cá, a virtude aqui, o louvor aqui é para Cristo. O que nós temos que produzir? Irmão, ser verdadeiro um com o outro. Não tem como amar e não ser verdadeiro. Quanta mentira eu já contei para minha esposa e dizia que amava. Espírito Santo, eu estou vendo, viu, Adevaldo? Estou vendo. Vou te pegar na curva da Vila dos Remédios. Ser honesto. Esse dia eu dei uma falha com ela. Ela falou, amor, você não está vendo o diabo querendo entrar entre nós dois, fazer divisão? Eu falei, amor, não foi o diabo não, foi eu, porque eu tinha conhecimento que você não iria, eu já errei, e eu tinha conhecimento que eu estava errado de novo, então não foi o diabo, foi eu, me perdoe. Ser honesto. O semblante muda na hora. A raiva talvez perdure ali um pouquinho, mas o semblante muda na hora. Ser humano, né? Ainda bem que ela é calminha. Ser justo. Ser justo. O que é ser justo? Isso aqui não é meu. Isso aqui é seu. O que é ser justo? Não, eu vou na frente que eu vou ter uma vantagem aqui se eu for na frente. Ser puro. Ser o quê? Puro. Amável. Isso aqui é a qualidade que Jesus tem. E Paulo estava dizendo, Evódia, eu rogo, Sintique, eu rogo, que vocês podem ter até opinião diferente, mas o sentido é o mesmo. Ser verdadeiro, ser honesto, ser justo, ser puro, ser amável. E ter boa fama. O que é boa fama? Eita! Aqui entra confusão na mente, hein, irmão? Sabe o que é ter boa fama? Dar testemunho de Cristo. Alguém olha para você ali, como a mulher sunamita, verdadeiramente ali vai um homem, testemunho, boa fama. Não é a quantidade de seguidor que você tem. Primeiro que você não tem que ser seguido, você é seguidor. Seguidor de Cristo. Porque a boa fama hoje é através de seguidores. É 4K, é 7K, é não sei quanto. Aí fica fazendo as palhaçadas lá para aumentar o seguidor. Boa fama. Testemunho. Ô Paulo, tem um menino aqui, que o menino, ele é exemplar em ação, em falar, em servir. Quem? Timóteo. Eu quero conhecer. Por que Paulo quis conhecer Timóteo? Por conta da boa fama. Testemunho. Se coloca de pé. Em tudo, analise. E coloque essas virtudes que Cristo tem para a nossa vida. E você vai ver a sua vida mudar. Quem crê nisso? Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra?
Você vai lembrar dela amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, como Deus falou aqui? Deus falou. Não é só de domingo, não. É de segunda, terça, quarta. E deixa eu te falar hoje. Deixa eu te falar algo. Hoje não, algo hoje. O mesmo Espírito que falou, Ele habita. Então Ele vê tudo. Por que eu, sem vergonha, quero enganar Ele? Sabendo que eu não consigo. Por que sem vergonha? Porque você sabe que você não consegue e você vai tentar. Então você é um sem vergonha. Não tem vergonha de querer enganar quem habita em você. Me desculpe. Ainda tem um corajoso que quer levantar a mão e aceitar Jesus. Tem alguém afastado no nosso meio? Essa virtude que Jesus quer para a tua vida. Irmãos, ninguém vai condenar você porque você está voltando. Ninguém vai te olhar porque você está aceitando. O objetivo é esse, que você volte. O objetivo é esse, que você confesse, conforme a palavra. Tem alguém no nosso meio? Não tem? Pastora Carla vai ministrar a ceia sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Aplaude ao Senhor.